Olá pessoal, olá inscritos do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo mais um vídeo, né? Um inscrito do meu canal, o Vanderlei Xavier, ele deixou uma pergunta, né, em um dos meus vídeos, se as dracmas doadas por Jesus para o pagamento de impostos lá de Mateus 17 seria dada por o templo de Júpiter ou para o templo de Javé em Israel. Eu poderia ter respondido ele logo imediato, mas eu procurei fazer uma pesquisa a respeito disso e acabei encontrando muitas outras coisas interessantes que vai agregar muito ao nosso conhecimento. No tempos bíblicos, ali de Abraão, de Isaac, de Jacó, que vai falar que eles tiveram é, certos tipos de trocas comerciais, né? Eles compraram terras, compraram locais onde fizeram catacumbas, né, seus túmulos. E a Bíblia diz que eles pagaram com ciclos. O que eram os ciclos? Na época deles não haviam moedas, então eles pesavam a prata e o valor do peso ali de gramas é que ia determinar o quanto objeto eles poderiam comprar, o quanta área de terra eles poderiam comprar. Por quê? Porque não existia moedas. Segundo o que eu vou lhes passar agora, desde a origem da moeda até chegar ali na pergunta que ele deixou, diz assim o meu primeiro banner. No século 7 a.C., o inconveniente da troca de objetos foi superado graças à invenção da moeda. De fato, um rei chamado Giggs, de Lídia, agora Turquia, teve a formidável ideia de derreter o metal em pedaços pequenos e fundi-los com o mesmo peso e o mesmo cunho. Como seu reino era muito rico e com muitas minas de ouro, seus metalúrgicos transformaram o metal em discos e em torno do ano 680 a.C. nasceram as primeiras moedas da história, na cidade de Sardes, capital do reino de Lídia. Eles eram de um metal chamado elétron, mistura natural de ouro e prata, e tinham o rosto de um leão cunhado somente de um lado. O sucesso da moeda foi sem precedentes, e 100 anos depois, em torno de 550 a.C., outro rei de Lídia chamado Creso emitiu uma nova moeda, o stater, a primeira no mundo a ter um selo real no reverso. Era de ouro puro e tinha de um lado um leão rugindo e do outro lado a marca do rei. Moeda stater do reino de Lídia. No ano 546 a.C., os persas invadiram o reino de Lídia e encontraram as moedas. Isso os motivou a fabricá-las. O primeiro rei persa que as cunhou foi Dario I, o Grande, em torno de 510 a.C., e ele os chamou Darico, em homenagem ao seu nome. Eles eram de ouro, pesavam 7 gramas e tinham de um lado a figura do rei com um arco e do outro lado o selo real. Dario impôs seu sistema monetário em todo o império. E como a Palestina pertencia ao Império Persa, ali a partir de 589 a.C., essas moedas foram as primeiras que circulavam naquele território. Assim, a primeira moeda mencionada na Bíblia é o darico. Aparece no livro das Crônicas, quando o rei Davi recebe dos israelitas como uma doação para o templo 10.000 daricos, em 1 Crônicas 29:7. Mas este era um anacronismo, porque na época do rei Davi, século 10 a.C., não existia o darico, nem mesmo inventou a moeda. Mas como para o autor do livro das Crônicas, que escreveu acerca do ano 300 a.C., é a única moeda que ele conhece naquele momento. Ele menciona isso na passagem bíblica. Pois é, o livro Bíblia, que muitas pessoas chamam de Palavra de Deus, a Bíblia não é um livro original e ela também não é um livro escrito em tempo real. Ela é um livro
produzido de uma escritura muito tardia, de relatos muito tardios. Por isso nós vamos encontrar na Bíblia não só anacronismo, mas mitologias, folclores, lendas, figuras de linguagem, simbologias. Por quê? Porque a mente do escritor da narrativa, que não está no momento presente do fato narrado, ele está escrevendo muito tempo depois, é que vai fazer com que nós, quando a gente tem a observação no escrito, a gente acaba descobrindo essas coisas. E claro, pesquisando, buscando na história, né, e também na arqueologia, que é uma ferramenta que não pode ficar fora de uma pesquisa bíblica. Então assim nós descobrimos que a Bíblia ela é um livro no qual contém verdades, mas ela não é toda a verdade. Ela não é uma palavra de Deus. Ela é um desenvolvimento humano. É uma criação, muitas das vezes, da própria mente humana, que está escrevendo muito tempo depois, né? O que nós temos de Bíblia são escritos extremamente tardios. A dracma de prata, moeda equivalente a 6 óbulos, com peso aproximado de 4,3 gramas. Dracma de Alexandria, né? O grande cunhado pelo Lapsucus. O de dracma, moeda de 2 dracmas, pesava aproximadamente 8,6 gramas. A dracma na Grécia, a dracma foi a moeda que conseguiu viver mais tempo em circulação, cerca de 12 mil anos. Até o ano de 2002, a dracma ainda circulava ainda no comércio grego. Só a partir de 2002 para cá é que ela parou de ser circulada dentro do comércio grego, né, na Grécia. Então foi a moeda que viveu mais tempo, né, no que nós chamamos desse planeta, é a dracma. O estáter ou tretrobal, tinha um valor equivalente a 3 dracmas. O estáter, cunhado na cidade de Corinto, tinha em torno de 8,6 gramas e equivalia a 3 moedas de dracmas de 2,9 gramas. Mais frequentemente era relacionado à dracma de prata de Atenas, pesando 8,6 gramas. O estáter foi cunhado em várias cidades-estados gregas como Egina, Aspendo, Delfos, Knossos, Sidônia, Jônia, Lampsacus, Megalópolis, Metaponto, Olímpia, Pesto, Siracusa, Tassos, Tebas e outras. O óbulo correspondia a 1/6 de dracma e pesava de 0,69 a 0,72 gramas. A moeda de menor valor equivalente 1,8 óbulos é o calco. O denário era a principal moeda romana na época. O sestércio equivalia a 1/4 de um denário. O dupôndio equivalia a 1/8 de um denário, né? Dupôndio de Tibério. O ás equivalia, né? Era equivalente a 1/16 de um denário, né? Ás de Tibério. O semes valia 1/32 de um denário, semes de Tibério. O quadrante equivalia a 1/64 de um denário. O lepton, também conhecido como branco, era a menor moeda da época e equivalia a 1/128 de um denário. Lepton de Pôncio Pilatos. E enfim o ciclo, em hebraico shekel, do verbo shakai, pesar, pagar, moeda de prata que equivalia a 12 gramas. Na antiga cidade de Tiro, um shekel
era o valor do pagamento de uma semana a um trabalhador capacitado. Nos tempos do Antigo Testamento, Tiro era uma metrópole fenícia. O shekel era a moeda autorizada dentro do templo de Jerusalém. Era a moeda no qual o judeu, quando ele ia participar de alguma festa ali em Jerusalém, ele não podia trazer o animal para sacrificar dentro do templo, porque o caminho era muito comprido, era muito grande, era muito longo. Qualquer moeda que ele tivesse do Império Romano ou uma moeda grega, ele tinha que ir direto à casa de câmbio para fazer a compra do shekel. Porque os animais no qual os sacerdotes deixavam ali no ponto para serem sacrificados, eles só poderiam ser comprados pelo shekel, né? Justamente por ser a moeda autorizada a fazer as compras dos animais para os sacrifícios no templo, né? O shekel é a moeda oficial do templo de Jerusalém. Como ali funcionava a chamada a casa de câmbio, era normal que alguém viesse com dracmas e trocasse as dracmas nesse shekel. O que Jesus está pagando ali em Mateus 17 é o imposto anual do templo. Os judeus, eles tinham que pagar um imposto anual no templo, que era justamente para manter esse templo, para manter a estrutura do templo, para fazer certas revisões no templo, né? O templo estava precisando ali de uma reforma, então essa oferta era justamente para isso, para manter aquele templo bonito, bem agradável, bem feito. Então Jesus pagou as dracmas para o templo de Jerusalém e não para o templo de Júpiter, né? E essas dracmas elas eram levadas até as casas de câmbio e com certeza trocadas no shekel. E lembrando que a Judéia naquela época ela fazia parte de uma província romana. Então todas essas áreas, tanto dentro do comercial como dentro do culto, da parte religiosa de Israel, tudo era comandado pelo Império Romano. Tudo era comandado pelo Império Romano. Da escolha do sacerdote à casa de câmbio que ali tinha. Então era normal, tá entendendo? Um judeu pagar a sua cota, a sua contribuição anual com qualquer moeda. Quando chegava na casa de câmbio, é que essa moeda ia ser convertida no shekel, que era a moeda oficial do templo. Então a minha resposta e esse pequeno estudo para o Vanderly Xavier é que Jesus pagou, né, o imposto anual para o templo, para a manutenção do templo de Jerusalém e não ao templo de Júpiter, tá? Então, se você gostou desse vídeo, né, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Até mais e um forte abraço.